Oi gente, tudo bom? Meu nome é Lívia, como vocês já sabem, sou tutora de literatura aqui do Coronavest. A nossa aula de hoje é sobre vanguardas europeias. O nome vanguarda já dá uma ideia do que seria, né, uma vanguarda europeia. A ideia de você ter uma inovação, de ter o olho no futuro e de pensar em algo realmente novo, né, ser pioneiro em algo. Então, as vanguardas europeias têm justamente essa ideia, né? Eles trouxeram uma inovação estética nas artes plásticas, uma nova visão sobre a arte no início ali do século XX, né? No momento de transição entre o fim do século XIX e o início do século XX. Então, a nossa aula é sobre as vanguardas europeias que influenciaram tanto a literatura modernista, né, a Semana de Arte Moderna de 22. Então vamos lá conhecer as características das vanguardas europeias. E assim como nas outras aulas, eu vou falar um pouquinho do contexto histórico para que vocês se situem em relação ao ambiente, ao tempo, o período em que o autor, o artista, enfim, estava vivendo. Porque assim, isso influencia diretamente no pensamento dele. A realidade em que o artista está vivendo vai influenciar o seu pensamento, claro, e isso vai ser transparecido na sua obra, né? Então, o que a obra quer passar é um reflexo do que está acontecendo no mundo desse autor, né? Então, é muito importante que vocês saibam o contexto histórico, né? Em que a obra foi desenvolvida, né? É muito importante. Então, contexto histórico das vanguardas europeias. Essas vanguardas nasceram na transição entre o final do século XIX e início do século XX. O que é que estava acontecendo aí? A Revolução Industrial ainda estava a todo vapor, né? Acho que no início do século XX ainda estava ocorrendo a segunda Revolução Industrial, a questão da eletricidade, né? E a Revolução Industrial traz consigo aquelas ideias de progresso, avanço tecnológico, de modernização, urbanização, enfim. E tudo isso faz com que uma nova realidade esteja posta na vida das pessoas, né? Porque assim, você vivendo num ambiente urbano é totalmente diferente de um ambiente rural, aquela calmaria, né, do rural, do campo. No ambiente urbano é uma agitação, é tudo rápido demais, e você trabalha quando vê, o tempo já passou, você não aproveitou nada do seu dia, você não tem nem tempo às vezes para pensar, porque tem que trabalhar, tem que estudar. Então há uma agitação, uma aceleração das ações humanas, né? E aí o tempo, a ideia de tempo de passar rápido demais, então tudo nesse contexto é rápido, né? A velocidade. Então houve uma necessidade de uma arte que representasse o que estava acontecendo nesse momento, né? Porque ainda as artes não representavam esse tipo de coisa, essa mudança, enfim. E o futurismo, que é uma das vanguardas europeias, vai refletir muito essa questão da Revolução Industrial, né, nas suas obras, porque vai retratar essa questão da rapidez e de avanço, e de querer ter realmente o olho no progresso e no futuro. E também estavam acontecendo muitos avanços na ciência, né? A exemplo de Einstein com a teoria da relatividade, Freud com a psicanálise, né, do inconsciente. E estourou a Primeira Guerra Mundial. E quando nós pensamos em guerra, nós pensamos no caos, na morte. E é justamente isso que uma pessoa que está vivendo em meio a uma guerra vai sentir, né? Vai ter medo, muito medo, não ter uma perspectiva boa. Porque se você está vivendo em meio a uma guerra, o que é que você vai pensar? Que vai acontecer uma tragédia. A guerra em si é uma tragédia. Então, isso é muito transparecido nas obras, certo? A guerra, ela traz uma ideia de falta de perspectiva, de ceticismo, de descrença em uma vida melhor. Porque pra quem vive na guerra, a pessoa acha que vai morrer, que vai acontecer alguma coisa e você vai morrer. Então não há um olhar no futuro. A Revolução Industrial traz essa ideia de você pensar no futuro. Uma guerra não, uma guerra corta isso, sabe? E isso vai ser muito refletido, por exemplo, no expressionismo, que traz aquela ideia de tristeza, de você expressar o que você está sentindo, da tristeza, da melancolia, do delírio. O surrealismo, por exemplo, prefere não relatar a realidade, mas fugir dela, porque essa realidade é um caos, sabe? Então é melhor eu criar uma arte que fuja disso do que viver
aquela realidade, sabe? Na obra. Então, em relação ao contexto histórico das vanguardas europeias é esse. E agora que já estamos situados em relação ao contexto histórico em que as vanguardas europeias surgiram, vamos conhecer as características gerais dessas vanguardas europeias, certo? Primeiro eu vou falar as características gerais, depois as características específicas de cada uma, tá bom? Então, avant-garde. Eu não sei se é assim que se pronuncia, me desculpem, porque eu não sei falar francês. Mas avant-garde que dá origem à vanguarda, certo? E vanguarda traz a ideia, justamente como eu havia falado antes, de trazer algo novo, né, para o cenário cultural. Então, eu vou inovar, eu vou ser pioneiro em alguma coisa, em algum movimento. E eu vou ter um olhar justamente no futuro. Eu vou romper com o passado e trazer algo novo pensando no que vem futuramente, no agora, no futuro, enfim, mas romper com o que havia antes, certo? Então, as vanguardas europeias justamente vão ter esse olhar de romper com o futuro. E aí que vem a radicalidade. A radicalidade, você ser radical, romper com, por exemplo, o academicismo das artes anteriores, né, das literaturas anteriores, que se prendiam muito à questão da gramática certinha, formas fixas. Aqui não, você tem uma liberdade de expressão, você tem a experimentação, né? Então eles experimentam, os artistas aqui vão experimentar novas técnicas, novos jeitos de escrever, novos jeitos de pintar, novas formas de expressar arte, certo? Então, há essa ideia de ser radical nas vanguardas europeias, tá bom? Nós encontramos nessas obras a subjetividade, que é a expressão das emoções, né, dos sentimentos do eu. E aí, eu não sei se vocês lembram da obra O Grito, né, que nós temos uma pessoa gritando. E ali, quando nós olhamos aquela obra, dá pra sentir o que está sendo passado ali. Que é o horror, o medo. Aquela pessoa ali, e o cenário atrás também ajuda, né? O cenário melancólico, a pintura melancólica, as cores utilizadas. Então, é tudo uma harmonia para poder transparecer mesmo o que o artista queria passar ali. E aí, naquela pintura, quando nós olhamos, que é uma pintura expressionista, justamente essa ideia de expressar os sentimentos, as emoções, o pessimismo, nós vemos justamente nessa obra o pessimismo, o sofrimento, a tristeza, a loucura, sabe? E é justamente isso, a ideia da subjetividade. E aí nós temos também a reflexão sobre a vida nessas obras, certo? Uma postura questionadora, de você questionar a sua realidade. Porque se você está vivendo em meio a uma guerra e não questiona o que está acontecendo ali, você tem que questionar, sabe? Você tem que se perguntar, poxa, por que isso está acontecendo? O que é que vai ser de mim? Sabe? E é isso que a arte vem trazer, vem colocar as pessoas para pensar através das suas obras, certo? Vem fazer com que as pessoas, poxa, para pensar nisso aqui, sabe, reflete. Então, através das obras, os artistas têm a intenção de fazer com que você reflita sobre aquilo, certo? Então, eles trazem uma ideia justamente de provocar o público, né? De chocar o público-alvo, né? E provocar nessas pessoas a reflexão, né? A postura crítica, certo? E essas vanguardas vão receber influências de teorias, como a teoria de Bergson, do mundo intuitivo, a teoria de Freud, né? da psicanálise do inconsciente. Então, isso vai influenciar muito, muito as obras dessas vanguardas europeias, certo? E agora nós vamos conhecer as características específicas das vanguardas europeias, certo? A começar pelo cubismo. Cubismo lembra cubo, cubo lembra formas geométricas, certo? E é justamente essa a ideia que o cubismo vem passar. Então, eu quero que vocês absorvam isso por enquanto, certo? A ideia de cubo, forma geométrica. O cubismo ele surgiu em 1907 por Pablo Picasso. E a inovação que o cubismo vem trazer à arte é a ideia de você apresentar uma obra que possui vários pontos de vista diferentes ao mesmo tempo. Então, em uma obra cubista, nós temos planos diferentes, né? Nós temos perspectivas diferentes, modos diferentes, ângulos diferentes em que podem ser observados uma mesma obra, certo? Então, aí, nós encontramos a subjetividade. Por quê? Porque cada pessoa ela vai poder olhar aquela obra
de um ângulo diferente, de um modo diferente e trazer um significado diferente daquilo, sabe? Através justamente desse ponto de vista diferente, porque numa obra cubista nós vamos ter ângulos diferentes, planos diferentes de uma mesma figura, certo? Temos também a geometrização da forma presente nas obras, que é o que eu havia falado sobre formas geométricas. Na obra cubista, nós vamos ter umas linhas, formas geométricas realmente presentes ali. Então, há uma fragmentação da realidade através dessa geometrização da forma. Então, é aí que nós encontramos ângulos diferentes para serem observados, certo? Através dessa geometrização, através de eu cortar a imagem e colocar formas geométricas diferentes numa mesma obra. E também essa questão das obras terem essa geometrização da forma, de terem formas geométricas, fez com que os autores pudessem brincar com o abstrato, com o abstracionismo, né? De você trabalhar o abstrato, do que é abstrato. Então, você retratar uma pessoa através de uma geometrização, por exemplo, utilizar elementos quadrados, por exemplo, ali, certo? Retangular, ou fazer linhas totalmente fora do comum. É justamente isso, utilizar o que não é comum nessas suas obras. E é justamente essa inovação estética que o cubismo vai trazer. E qual a influência do cubismo na literatura? As vanguardas europeias em si, elas têm um foco, né? Nós vimos muitas vanguardas europeias nas aulas de História da Arte, que é uma expressão muito forte nas artes plásticas, né? Na escultura, na pintura, mas e na literatura? A influência do cubismo na literatura, né? A sua contribuição fez com que os escritores eles pudessem utilizar essa fragmentação da realidade nas suas obras. Então, os escritores passaram a fragmentar a narração, a narrativa, né? Então, o foco narrativo ele pode ser rompido. Então, ele pode iniciar e dar continuidade à sua narração através da lógica que ele preferir, da lógica que ele quiser. Então, ele pode começar de um jeito, quebrar esse ciclo, esse foco narrativo e começar outra coisa. Então, a contribuição do cubismo para a literatura é justamente essa, dessa ideia de fragmentar a realidade e na literatura fragmentar a narração. Quais os autores de maior destaque? Nós temos Pablo Picasso, que é um grande nome do cubismo, que acredito que vocês conheçam, né? Picasso. Temos também Fernand Léger, Juan Gris e muitos outros autores que eu vou deixar os nomezinhos aqui, como eu sempre faço. Mas o autor mais conhecido em relação ao cubismo, muito importante, é Pablo Picasso, certo? E o cubismo influenciou muito autores aqui no Brasil, autores modernistas. Nós temos Tarsila do Amaral e Oswald de Andrade, por exemplo, que vão receber uma influência cubista, certo? Então, em relação ao cubismo, é isso. Lembrar de fragmentação da realidade, geometrização da forma e essa questão de você ter pontos de vista diferentes de uma mesma obra. Temos o expressionismo, que como o próprio nome já diz, é baseado na expressão. Que expressão? A expressão dos sentimentos, a expressão da angústia, do sofrimento, da tristeza, da loucura, do delírio. Então, é passado a essas obras o sofrimento de quem estava vivendo naquele momento histórico, né? Do autor. O momento histórico ele está presente fortemente, como eu havia falado antes, nessas obras. Então, é por isso que é tão importante que vocês saibam o momento em que a obra é feita, que ela é produzida, certo? Então, todo esse sofrimento é passado através de uma arte deformadora, de uma arte que vai ser deformada e assim denunciando a realidade, porque através dessa deformação mostra a deformação também de um sentimento, da realidade, de uma realidade que não está perfeita. Então, por isso que há uma deformação, uma distorção nessas obras, certo? E aí, com isso, também é feita uma crítica, uma oposição ao impressionismo, que eu vou falar um pouco mais. É totalmente diferente, a produção expressionista, até na tonalidade utilizada nas pinturas, é totalmente diferente. Porque o próprio nome, impressionismo, que é impressionar, passar uma impressão de quê? E o expressionismo,
ele quer expressar algo, e nesse caso expressar as angústias, o sofrimento e tudo mais, certo? Então, do expressionismo é só lembrar da melancolia, da tristeza, de expressar de forma deformada e distorcida a realidade. Qual a contribuição do expressionismo na literatura? O expressionismo contribuiu para que os autores pudessem expor o interior do eu lírico, né? E através desse fluxo de consciência, através dessa transparência da consciência dos sentimentos. E nas artes isso ficou muito forte através dos traços muito fortes, das cores vibrantes, da deformação. Então a diferença entre a forma que a literatura tratava e as artes plásticas é essa, porque nas artes plásticas nós temos a presença das cores, dos traços, e já na literatura nós temos a questão de você transparecer de forma exagerada, exacerbada, essa questão das emoções, certo? E os autores mais importantes, né, os artistas mais importantes do expressionismo são Edvard Munch, que é autor de O Grito, temos Paul Klee, Kandinsky e também a influência de Van Gogh. Esses autores, os nomes podem ser estranhos porque não conhecidos, na verdade, porque são autores franceses, italianos, alemães, e essa produção artística, não só essa como as outras vanguardas europeias, elas foram fortemente produzidas na França, na Alemanha, tiveram uma grande importância, certo? Então, em relação ao expressionismo, é isso. Temos o surrealismo de surreal. Surreal é o que vai além da nossa realidade, o que é incomum. E é justamente com isso que o surrealista trabalha, que é o universo onírico, trabalha com a expressão desse universo onírico, da fantasia, do sonho, do mito, da loucura, do delírio. Então, o mundo caótico dos sonhos, certo? E isso também baseado na impulsividade, nos nossos impulsos humanos, o que vai ter uma forte influência da teoria da psicanálise de Freud, do inconsciente de Freud. Ou seja, você busca uma arte que se refugia no inconsciente, no que vai além da nossa realidade, para fugir da realidade caótica de guerra que eles estavam vivendo. Com essa influência do inconsciente de Freud, há uma ruptura com a lógica natural, com a lógica tradicional. E a lógica passa a ser a lógica do sonho. A lógica do sonho, o que acontece no sonho. Nos nossos sonhos é possível um cavalo andar e falar, né? Nós podemos voar nos nossos sonhos. Então, isso é uma lógica do sonho, diferente da lógica racional. Na racionalidade, nós temos o real, o que nós vivemos. Na lógica do sonho, não. É o imaginário que predomina ali, certo? Então, na pintura surrealista, na obra surrealista, vocês têm que absorver a ideia de que é trabalhada a lógica do sonho, o que acontece ali. E isso vai, na literatura, nessa quebra dessa lógica racional, nós vamos ter também uma quebra com essa lógica da gramática, por exemplo, de você seguir certinho a sintaxe e a pontuação. Não, a lógica presente na literatura vai ser a lógica que o personagem transparece, a lógica que o autor quiser, que o escritor quiser. Então ele pode escrever, utilizar a pontuação que ele quiser, brincar com a sintaxe, né, com as palavras. E aí é justamente isso, a ideia da literatura, é você brincar com essa lógica, que no caso não é a falta de lógica, mas é uma lógica do sonho, do universo onírico. E os autores mais importantes do surrealismo são René Magritte, temos Salvador Dalí, o tão conhecido Dalí, né? Temos também Giorgio de Chirico. Então, são alguns dos autores, mas tem muitos. Se vocês quiserem pesquisar mais a fundo, podem ir e analisar suas obras mesmo, porque aí vocês vão estar fixando melhor o conteúdo, certo? Então, o mais importante, eu diria assim, que é mais fácil de cair, seria Salvador Dalí, certo? Muito importante por ser tão conhecido. Futurismo, como o próprio nome já diz, futurismo com a cabeça no futuro. O futurismo surgiu do Manifesto Futurista de Filippo Marinetti, que justamente tem essa ideia no futuro. Então, a negação do passado e a negação do presente, com o pensamento sempre no futuro. E assim, houve também a defesa
de que fossem destruídas, né, as bibliotecas, os museus que buscam guardar a memória, sempre pensando no futuro. E isso teve influência da ideia de modernidade que trouxe a Revolução Industrial, a ideia de progresso, as máquinas, a velocidade, o dinamismo da vida, do avanço tecnológico, né? Que a Revolução Industrial trouxe essa ideia da dinâmica do tempo, de tudo acontecer mais rápido, de todo esse desenvolvimento. Então, o futurista tem essa ideia de que sempre algo vai avançar. E nas obras, essa questão do tempo e da velocidade está presente. Muitos traços das obras, a pintura, ela demonstra que algo está em movimento, que algo está se mexendo rápido, certo? Também há a ideia de patriotismo nessas obras. Muitos defensores do futurismo eram patriotas, inclusive chegaram a apoiar regimes totalitários presentes nas guerras, certo? Na Primeira Guerra Mundial. E também na Segunda. E é um movimento totalmente radical, de ruptura com a gramática, de ruptura com o passado, certo? E a contribuição do futurismo para a literatura foi o antidiscursivismo, a liberdade na utilização das palavras e também a utilização de expressões sintéticas. O poema Minuto, um poema utilizado pelos futuristas, foi também utilizado aqui por nossos autores, ou seja, ficou como herança para nossos autores. É um poema muito curtinho, um poema rápido de ser lido, que é essa ideia que o futurismo traz de velocidade, de rapidez, certo? Os artistas mais importantes desse movimento são Giacomo Balla, Carlo Carra e Luigi Russolo, certo? Temos também o fauvismo, um movimento francês, que também traz essa experimentação radical, através de cores fortes, cores puras, sem misturar tonalidades, né, de cores vibrantes, que vão ali ter um destaque na tela. E aí é retratada uma arte de equilíbrio, uma arte que demonstra alegria, serenidade, pureza, e essa pureza através das cores fortes, cores puras e vibrantes. Então é uma arte alegre, não é uma arte deprimente, como no caso do expressionismo, mas uma arte que mantém essa ideia de ter cores fortes presentes na pintura, certo? E alguns dos artistas mais conhecidos desse movimento são Henri Matisse, Albert Marquet e Maurice de Blumix, certo? Temos o Dadaísmo, que é um movimento que surgiu com Tristan Tzara em 1916, e o seu nome Dadaísmo vem de uma expressão chamada Dada, que vem do francês. Dada pode significar muitas coisas e ao mesmo tempo nada. Ou seja, há uma indefinição do significado dessa palavra. E por isso ela nomeia o movimento, porque esse movimento vem justamente trazer a ideia de indefinição, de falta de sentido, um movimento caótico, anárquico, que vem trazer a ideia de anti-arte, ou seja, anti-arte, uma arte que não precisa ter utilidade, uma arte não útil. Então, por que para você produzir arte ela tem que ter uma utilidade? Não. E aí que eles se utilizam da liberdade de expressão e através disso eles provocam o público, certo? Ou seja, se utilizando dessa liberdade de expressão, nós temos um movimento que chega a ser irracional. Não há um sentido, não há uma lógica nesse movimento, certo? Tanto é que, por exemplo, a exemplo da obra de Duchamp, A Fonte, é colocado um mictório no lugar, ele assina aquele mictório e ali ele fala que tem uma obra de arte. E aquele objeto, ali pode ser só um objeto para uma pessoa, certo? Olhando ali você só vê um objeto, mas aquele objeto coloca você para pensar. E aí que vem a ideia, aquilo ali precisa ter uma utilidade para ser arte, é esse questionamento que o dadaísmo faz. E essa liberdade de expressão gera uma arte espontânea. A ausência de lógica presente revela também a negação dos valores vigentes. É uma arte que ela vem para contestar, que ela vem para perguntar e questionar, provocar o público e também se utilizando de ironia. E também essa ironia porque há uma crítica ao capitalismo e ao consumismo. Então é uma arte que ela vem realmente para instigar e fazer perguntas e questionar e colocar você para refletir. As técnicas utilizadas por esses artistas dadaístas são a colagem, que é você unir pedaços de materiais para formar uma imagem, um objeto, ou seja, formar a sua arte, sua obra artística. E o ready-made,
que significa algo que é pronto, algo que já está feito, que é no caso dos objetos que os artistas dadaístas colocavam, como é o caso do mictório de Duchamp. Ele colocou o mictório no canto, chamou a obra de A Fonte, e ali nós temos uma obra artística. E esse é o caso dessa técnica, né? De você pegar um objeto pronto e falar que é arte. E os artistas dadaístas mais importantes são Marcel Duchamp, Tristan Tzara, André Breton, Hugo Boll e muitos outros. E por fim temos o impressionismo. O impressionismo, que é um movimento que na verdade antecede as vanguardas europeias, um movimento do século XIX. E é um movimento que, como eu havia citado antes, é um movimento que o expressionismo se opõe a ele. E aí o impressionismo busca mostrar nas obras perspectivas diferentes através de provocação de impressões sensoriais. Essas impressões sensoriais, elas são expostas através da utilização da luz. Na pintura impressionista você vê muito a questão da luz, certo? E os artistas impressionistas, eles pintavam ao ar livre, eles pintavam, no caso, fora de ateliê, fora de suas casas, enfim, para registrar a luz ambiente. Então, se eles quisessem fazer uma pintura que tivesse a luz da manhã, por exemplo, eles iam no horário da manhã e pintavam conforme aquele sol da manhã. Se eles quisessem uma pintura que representasse, que tivesse a luz do pôr do sol, eles iriam nesse pôr do sol. E então é isso que provoca a impressão do movimento impressionista. Justamente a ideia de você ter perspectivas diferentes de horário de luz, com cores claras, certo? E mostrando paisagens, mostrando uma calmaria, uma pureza, com pinceladas leves, enfim, mas bem marcadas. E aí é justamente tendo essa ideia de ter o foco na luz. Essas cores utilizadas pelos impressionistas são cores puras, cores sem que haja mistura, certo? Então, na maioria das vezes, tonalidades claras, mas com cores puras, sem que haja mistura na tela. Bom, gente, agora finalizamos a parte teórica da aula e vamos à parte prática, a parte dos exercícios, certo? Que é quando eu resolvo as questões para que vocês fixem o conteúdo e realmente aprendam, certo? Então, é uma questão do Enem 2017, sobre o futurismo. Tem um textinho, eu vou ler. E venham então os alegres incendiários de dedos carbonizados. Vamos até em fogo as estantes das bibliotecas. Desviem o curso dos canais para inundar os museus. Empunhem as picaretas, os machados, os martelos e deitem abaixo sem piedade as cidades veneradas. Isso aí é o Manifesto Futurista de Marinetti, certo? O que isso está querendo dizer? Pedindo para colocar fogo nas bibliotecas, como eu havia falado na aula, e nos museus, para apagar uma história, para apagar o passado. Então vamos lá ao enunciado da questão. Que princípio marcante do futurismo e comum a várias correntes artísticas e culturais das primeiras 3 décadas do século XX está destacado no texto? Letra A. Letra A, né? A tradição é uma força incontornável. A tradição é uma força incontornável? Não, ele está dizendo aqui não é para manter a tradição, é para quebrar o passado. Letra B. A arte é a expressão da memória coletiva. Não, aqui ele está defendendo o futuro e não a memória, o passado. Letra C. A modernidade é a superação decisiva da história. Claramente, o futurismo ele defende, como eu havia dito na aula, a questão da modernidade, do futuro, recebendo também uma influência da Revolução Industrial, então do avanço tecnológico, do progresso. Então a resposta é essa, letra C. A modernidade, para o futurismo, é a superação decisiva da história. E por isso eles defendem que queimem as bibliotecas, que queimem os museus, né? Letra D. A realidade cultural é determinada economicamente. Não tem nada falando sobre isso no futurismo, nem aqui nesse trechinho. E letra E. A memória é um elemento crucial da identidade cultural. Não, né? Eles só estão pensando no que vai acontecer, no que eles podem fazer para melhorar esse futuro. E não pensando no passado. Então a resposta é letra C. Segunda questão. Sobre as vanguardas europeias, é correto afirmar exceto, então ele quer a errada. Letra A. Entre suas principais manifestações estão o cubismo, o futurismo, o expressionismo, o dadaísmo e o surrealismo.
todos surgidos na Europa no início do século XX. Certíssimo. Inclusive, falamos sobre todas essas vanguardas nessa aula. Letra B. As tendências literárias que compuseram as vanguardas europeias estavam unidas por um único projetor artístico. Eu acredito que está errado aqui, mas eu acredito que seja projeto artístico, cuja proposta era a de retomar os ideais clássicos nas artes e na literatura. Não, uma vanguarda ela não vem para retomar o passado, ela vem para inovar. Então essa resposta aqui está errada, porque eles não estão retomando ideais clássicos, eles estão inovando um movimento de vanguarda, um movimento que pensa no olhar na frente, olhar o futuro. Então essa resposta aqui está errada. Letra C. As vanguardas europeias influenciaram as artes do mundo ocidental de maneira contundente. No Brasil, as inovações nas artes e na literatura ficaram conhecidas como modernismo. Sim, influenciaram fortemente o modernismo, certo? Letra D. A palavra vanguarda tem origem no francês avant-garde, que significa o que marcha para frente, na frente. Ou seja, as correntes de vanguarda antecipavam o futuro com suas práticas artísticas inovadoras e nada convencionais, fora do comum. Certíssimo. Letra E. Não havia um projeto artístico em comum que agregasse os artistas de vanguarda em torno de uma única proposta. Contudo, estavam unidos por uma mesma causa, a de inovar as artes e romper com os padrões clássicos vigentes. Corretíssimo. Eles não apresentam características em comum. Pode ver que olhando cada vanguarda, você vê que elas têm características específicas. E o que unia essas vanguardas é justamente esse desejo de romper com o passado e trazer novas expressões artísticas, novos modos de fazer arte, certo? Então a resposta aqui é a letra B, é a errada. Terceira e última questão. O autor foi o criador do ready-made, termo criado para designar um tipo de objeto por ele inventado, que consiste em um ou mais artigos de uso cotidiano produzidos em massa, selecionados sem critério estético e expostos como obras de arte em espaços especializados como museus e galerias, que foi o que eu falei sobre o ready-made, que é você pegar um objeto pronto, um objeto feito, produzido do cotidiano, colocar no espaço, assinar e falar que é uma obra de arte, certo? Ao transformar qualquer objeto em obra de arte, o artista realiza uma crítica radical ao sistema de arte, que é aquele questionamento: o que é arte? Qual a utilidade? A arte precisa ser útil? Então, é um movimento contestador. Assinale a alternativa que mencione respectivamente o nome do artista responsável pelos trabalhos apresentados na questão e o movimento artístico que adotava os procedimentos expostos no enunciado, levando muitos a exclamarem: isso não é arte, a criticarem esse modo de fazer arte, certo? Então, ele quer o nome do artista que fazia isso e o nome do movimento. Letra A, Marcel Duchamp, dadaísmo, que de cara é a resposta. Quando eu falei sobre o movimento dadaísta, né, sobre o Dada, e Duchamp ele faz isso quando expõe o seu mictório, né, dá o nome de A Fonte na obra e fala que é obra de arte, certo? E é uma arte extremamente contestadora. Então é isso em relação às vanguardas europeias, foi isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, me procurem no meu direct, no Instagram, que eu vou responder. Se vocês quiserem que eu tire dúvidas sobre a ficha de questões, que já está no e-mail de vocês, podem me procurar que eu vou responder. E se vocês tiverem dúvidas específicas sobre certos movimentos, sobre até das aulas anteriores, podem me procurar, certo? Então é isso. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Beijo, tchau, tchau.